Vamos falar então de cinética química, né, pessoal? Esse é o nosso tema aí, último tema aqui do nosso curso, né? E a cinética química, na verdade, é o estudo das velocidades de reação. Notem que quando a gente fala em estudo de velocidades de reação, nós não estamos preocupados, em princípio, né, se uma reação vai ocorrer ou não. Por quê? Porque parte-se do princípio que a reação vai ocorrer, né? Por algum motivo ela pode ser lenta, por algum motivo ela pode ser rápida, né? Então, essa abordagem é dada em cinética, tá? Cinética química. Vocês terão um curso específico só de cinética durante um semestre, tá? Outra coisa também é que a cinética química permite nós falarmos a respeito de reatividade química, e também permite avaliar, por exemplo, mecanismos de reação por meio das velocidades, por meio de estudos dos compostos envolvidos nas reações das substâncias químicas, né? A cinética ela consegue, então, nos proporcionar tais informações, tá bom? Outro ponto importante que a gente pode falar em termos de cinética química é que na verdade, existem 3 níveis de estudo da cinética química. O primeiro nível é esse nível que vocês estão, que é o nível da química geral, né, da introdução à química, que é o nível onde nós vamos apresentar para vocês os conceitos e algumas equações, e não vamos nos preocupar de onde vieram as equações, como elas foram desenvolvidas, ou seja, existe uma parte de cálculo, né, na parte das equações derivadas e as equações integradas, né, que nós não vamos nos preocupar agora, porque envolve algumas formulações matemáticas que vocês ainda estão estudando no início do curso. A segunda parte, né, que seria o segundo curso de cinética química, vocês vão ver todas as deduções, né, e vão aplicar em sistemas mais complexos, por exemplo, sistemas que dependem de uma, duas, três, até várias correlações das constantes, equações, onde vocês terão que desenvolver equações mais específicas, né? E para isso vocês vão ter que ter um conhecimento de cálculo um pouco mais aprofundado. E a terceira etapa é onde você olha a cinética do ponto de vista estatístico, molecular, né? Você consegue, então, por meio de alguns cálculos de mecânica estatística, vocês conseguem olhar para o sistema mais no nível molecular e também estudar as partículas, digamos, mais pontuais e estudando o que acontece com uma partícula, por exemplo, durante a reação, com uma molécula, enfim. Vocês conseguem ter uma visão mais molecular do sistema. Para isso, já entra o nível em pós-graduação, tá certo? Então, por isso que o estudo da cinética química ela é dividido em 3 etapas. A cinética química é importante também por vários motivos, porque ela permite com que o químico altere a velocidade de uma reação química, mudando algum parâmetro dessa reação. Isso para a indústria química é importante, uma vez que reações que são muito lentas, que ocorrem em milhares de anos, por exemplo, milhões de anos para ocorrer, a gente pode fazer com que a gente consegue aumentar a velocidade da reação, né, utilizando alguns princípios que vocês verão já aqui em química geral, como desenvolvimento de catalisadores e outros tipos de sistemas, tá certo? Esses sistemas, por exemplo, podem estar associados com a mudança de uma condição experimental, por exemplo, a temperatura, e assim por diante. Então, isso é muito importante, por quê? Porque a cinética, ela permeia praticamente todas as áreas da química também. Então, a cinética química é muito importante para o químico, e lembre-se que a gente consegue agora separar, né? Então, nós vimos na parte termodinâmica, principalmente em termoquímica, né? Que o que interessava para a gente era a condição inicial e final. E agora, nós estamos interessados também no caminho que essa reação está ocorrendo, porque o caminho pode definir, por exemplo, o mecanismo, tá? A gente pode também determinar o mecanismo, né, da reação utilizando um estudo cinético. Outro fato importante que a cinética química tem na química é que, no caso do estudo de velocidades de reação, nós conseguimos avaliar a propriedade também de algumas substâncias.
Nossa, mas como é que a gente consegue fazer isso? Porque a própria cinética ela depende de alguns fatores moleculares, né? Por exemplo, de energia. Né? Ela está associada, por exemplo, à energia do estado de transição, que nós vamos definir aqui para vocês, né? Que é aquela barreira de energia que a gente tem que romper para que uma reação química comece a ocorrer. Tá certo? Então, isso é importante no estudo de cinética química. Então, é isso que a gente vai apresentar agora nessa parte deste curso, tá bom? Bom, primeiramente, vamos dar uma olhada se a gente pudesse, por exemplo, aqui, olhar uma reação química ocorrendo, né, de A para B, né? E nós vemos aqui, então, A se transformando em B, né? Então, nós estamos decaindo aqui a concentração, o número de mols, na verdade, de A, e aumentando o número de mols de B com o tempo. Se nós pudéssemos olhar isso aqui como se fosse um filme, né? Nós veríamos aqui que no começo nós temos, então, a formação nós temos praticamente só a partícula A, e ela vai se transformando em B aqui pelo azulzinho, né? Até aqui no final, onde você chega no valor final. Então, se nós pudéssemos filmar uma reação química, né? Desta maneira, colocando nesse tipo de situação, é basicamente isso que acontece. A se transformando em B, então nós conseguimos, por isso que eu falei para vocês que a gente consegue fazer um snapshot de cada ponto da reação química, né? Porque a gente consegue saber, por exemplo, com o tempo, qual que é a situação da quantidade em mols de A e da quantidade de mols em B. Isso basta nós abrirmos mão de algumas equações para conseguir determinar. Um fato importante, por que eu comecei a falar de cinética química com um experimento? Porque cinética, pessoal, é uma área estritamente experimental, tá? É a partir de dados experimentais que você modula, que você consegue fazer desenvolver uma equação e dar parâmetros para essa equação. Então, é algo estritamente, digamos assim, experimental. Ah, mas eu consigo fazer previsões? Sim, porque a gente consegue estudar várias reações que são parecidas. Então, você consegue já fazer uma previsão para outros tipos de reação. Mas a cinética, ela é uma ciência experimental. Então, a gente vai observar sempre resultados experimentais e tentar associar uma lei cinética, uma equação, uma lei de velocidade, tá certo? A essa reação. Bom, então, a velocidade da reação é a relação entre a mudança na concentração com o tempo, né? Então, o termo velocidade de reação ele é dado, então, em função da variação da concentração, da quantidade de espécie com o tempo, tá? Então, essas duas variáveis sempre vão aparecer no estudo cinético, né? Quais são os fatores? Vamos enumerar 5 fatores que afetam a velocidade de reação. Por exemplo, a natureza química, né, da espécie, né? Por exemplo, a força de ligação das espécies, a reatividade. Aqui está escrito reatividade geral. Por quê? Pessoal, é o seguinte, se vocês olharem, há uma discussão ainda na química entre o que é reatividade química, né? Se ela é um fator estritamente cinético ou se ela também entra uma parte termodinâmica, envolve energia. Porque a gente pode fazer uma pergunta que é bem simples. Uma reação que libera muita energia significa que os reagentes são muito reativos? Né? Se vocês olharem lá no livro de química lá do colegial, né, a gente estudava a reatividade química olhando a tabela periódica. Olha, você tem os elementos aqui do lado direito, do lado esquerdo, quando eles interagem, o que acontece? Você vai ter uma reatividade maior por causa da eletronegatividade e assim por diante. Então, a gente via esse contexto em termodinâmica. Mas a cinética, o conceito de reatividade é um pouco diferente. Por quê? Reatividade em cinética é quem reage mais rápido. Então, é muito reativo, é quem reagiu mais rápido. Então, guardem isso na mente de vocês. Por quê? Porque a gente vai voltar nessa discussão mais para o meio do curso de Química, né? Onde a gente vai tentar ali falar um pouco mais da reatividade olhando dos dois lados, tanto termodinâmico quanto cinético, tá bom? Então, pessoal, a energia de ligação, o tamanho de uma ligação química, a distância de ligação, tudo isso envolve, afeta a velocidade de reação. A gente chama isso de natureza química, né, do parâmetro que vai afetar a velocidade da reação. O segundo é como
por exemplo, é como um composto químico encontra o outro, tá certo? Por quê? Para ter reação química, nós vamos ver mais para frente que precisa ter colisão. Né? E essa colisão vai depender de uma espécie química A, como que ela vai encontrar a espécie química B para formar, por exemplo, uma espécie química C. Né? Isso também afeta. Se você tiver dois reagentes, né? Então isso vai afetar porque vai ter que haver colisão entre eles. Né? Ah, mas e se eu tiver um só reagente que vai se decompor a B? Bom, nesse caso, a gente não está falando em colisão, mas a gente está falando em quê? A gente está falando na decomposição desse cara. Então, por exemplo, se esse cara está na forma física, líquida, sólida, ou na forma gasosa, isso vai também interferir na velocidade de reação. Então, a gente tem que ver também a parte da habilidade, né, dessas espécies estabelecer contato uma com as outras, tá bom? A quantidade, o tamanho da partícula, hoje já se sabe, por exemplo, né, que quanto menor for o tamanho da partícula, né, você consegue fazer com que a reação seja mais rápida. Por quê? Porque você vai aumentar a área superficial. Isso é muito interessante, tem muita aplicação em nanotecnologia. Por quê? Porque a área superficial vai expor os átomos, né, a superfície daquele material, se ele for sólido, por exemplo, né, vai expor uma maior quantidade de reagentes, né, e a quantidade interfere, então, na velocidade de reação. Então, nós estamos falando de concentração, estamos falando de pressão, do volume, né, tudo isso afeta, então, a velocidade da reação química. Quarto seria a temperatura. Por quê? Porque algumas reações, a grande maioria das reações, por exemplo, né, elas vão ocorrer de maneira mais rápida, né, se você aumentar a temperatura. Existem exceções? Sim, existem. Depois vamos falar sobre essas exceções. Mas a temperatura é um fator que influencia muito, né, a velocidade de reação. E a catálise, ou seja, a presença de um catalisador. Né? Catalisador é uma entidade, né, que ela não vai interferir no produto a ser formado, mas ele vai interferir no quê? Na velocidade de reação. Ele vai diminuir a energia do estado de transição. Nós vamos entrar depois mais para frente, falar um pouquinho sobre o que é esse estado de transição. Mas se vocês relembrarem, a gente já viu uma parte molecular, né, da reação química que eu mostrei para vocês. Então, a parte, digamos, experimental que eu mostro para vocês é essa aqui, né? Primeiramente, vamos imaginar aqui uma reação, por exemplo, o HI gasoso, né, se transformando em H2 e I2. Esse é um exemplo de reação química. Então, no experimento, olha só, foi medido, né, foi determinada a concentração em mol por litro pelo tempo. Esse é um típico experimento, né, é um típico experimento em cinética química. Então, utilizou a unidade aqui mol, né, por segundo, né? Então, você vai ter aqui, ó, na verdade, não é mol, é molar, né? É molar, porque é mol por litro por segundo aqui, né? Então, você vai ter a unidade de uma substância mol por litro, a concentração, e a concentração aqui diminuindo, né, com o tempo. Qual que é esse perfil? Esse perfil aqui é um perfil que a gente nota que ele não é linear, né? Ele pode ser que ele tenha uma caída aqui. A gente não sabe ainda muito bem, porque a gente vai ter que determinar qual que é essa característica, se ela é uma parábola, se ela é uma parte de uma exponencial, enfim, a gente precisa olhar com calma, né? E a gente vai fazer isso aqui no curso de cinética química. Então, a gente mede a velocidade instantânea, a gente mede a velocidade média, a gente mede a velocidade inicial, enfim, essas medidas de V0, né, velocidade inicial, por exemplo, ela nos vai dar a informação sobre qual que é a velocidade com que essa substância vai começar a ser convertida, né, no seu produto. Né? Uma das maneiras, por exemplo, né, da gente olhar, por exemplo, aqui, é a gente traçar o slope, experimentalmente a gente plota essa curva. Então, imaginar que vocês têm o tempo de reação e vocês conseguiram medir a concentração. E aqui o que você faz? Vocês olham o slope da curva, e o slope vai ser dado, por exemplo, olha aqui, ó, olha aqui, em mol por litro, você consegue esse slope. Olha aqui, nesse caso aqui, é menos 0,027 mol por litro, tá certo? Mol por litro, e aqui o tempo, né, o tempo aqui do slope,
ele usou aqui, acho que de 200 aqui, foi 110 segundos. Então, vocês vão ter aqui uma velocidade de 0,00025 mol por litro por segundo, tá certo? Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente consegue, então, determinar essa velocidade aqui nesse instante, né, nesse ponto onde a gente escolheu, nesse instante t. Olha que interessante. Olha a unidade, né, da velocidade, mol por litro por segundo, quer dizer que foi a velocidade da reação é dada em concentração por tempo, tá? E isso a gente consegue, então, determinar essa velocidade instantânea. Essa velocidade pode variar? Pode variar. Por quê? Porque o slope aqui pode variar ao longo da curva. Então, você pode ter velocidades diferentes em pontos diferentes da curva. Isso complica? Isso complica um pouco. Por quê? Porque se você vai ter pontos diferentes com velocidades diferentes, a gente vai precisar de uma lei que nos mostre como em cada instante a gente vai ter uma concentração. Imagina, por exemplo, que vocês tenham um acidente nuclear. O acidente nuclear ele vai emitir radiação por um determinado número de tempo. Então a gente vai conseguir ver o decaimento, né? Vai conseguir ver medir essa radiação com o tempo. Mas você quer prever, por exemplo, quando essa radiação for abaixo de um nível limite. Veja, vocês vão ter que calcular essa radiação, porque é um tempo que vai ainda ocorrer. Né? Anos, 10 anos, 20 anos, 100, 200, 300 anos. Então, vocês vão ter que olhar e determinar a lei de velocidade para conseguir calcular. Para isso, então, por exemplo, medir a velocidade instantânea talvez não seja tão interessante. Por que não é interessante? Porque a velocidade instantânea você vai ter que calcular um slope para cada ponto da curva. O que é o mais interessante você fazer? O mais interessante é você determinar uma lei de velocidade, né, para toda essa curva. Isso é um exemplo de curva. Nós vamos ter curvas dos mais diversos tipos, tá bom? Notando ainda nessa reação, a gente pode observar o quê? Que esse slope aqui é negativo. O que significa o slope negativo? É porque a gente está medindo o consumo de HI. Né? Então, por exemplo, essa lei de velocidade aqui, ela está em função do consumo de HI. Né? Então, se ela está em função do consumo de HI, significa que essa concentração vai diminuir no tempo. Então, logo, esse slope aqui vai ser negativo. Tá bom? Então, esse conceito de velocidade instantânea, determinação de slope, de ver um experimento de cinética química, a gente consegue, então, por exemplo, né, já observar que a cinética ela tem uma característica intrínseca e experimental. Vamos ver vários exemplos durante o curso e eu vou mostrar para vocês, então, nos próximos vídeos, tá bom?